como gerenciar as 347 milhões de coisas que estão passando pela sua cabeça sem surtar. Como ter a mente calma, como um lago paradinho, límpida, tranquila e assim conseguir focar e ser mais calma. Como fazer isso? Como conseguir focar sem ter aquele tanto de notificação subindo na nossa cabeça e nos levando a outras atividades quando a gente só queria ler mais uma página daquele livro super legal. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Vamos? Imagina você conseguir abrir um livro e ler sem que a sua mente fique o tempo todo falando que é aniversário do seu avô, que você precisa lavar a louça, que 1000 coisas precisam acontecer, que você ainda tinha que trabalhar, tinha que fazer mais 1 milhão de coisas. Como ter a mente mais calma? Sabe aquela mente limpa, tranquila, que está presente no momento, que não está pensando nas próximas 1 milhão de coisas que precisam ser feitas? Como ter uma mente calma? A resposta é bem simples. Gerenciando o seu fluxo de tarefas, de ideias, de pensamentos. Sim, você precisa gerenciar até os seus pensamentos se você quer ter uma mente ordenada. Você precisa organizar a sua mente. Antes de mais nada, eu quero te contar uma história. Certo dia, em um momento da história, um grupo de pesquisadores foi a um restaurante. E eles fizeram um pedido para o garçom e depois pediram a conta. E durante todo esse período o garçom se lembrava do que eles haviam pedido. No final, eles fecharam a conta, pagaram e estavam saindo do restaurante. Mas não antes de um deles ir perguntar para o garçom: o que nós comemos? E aí, nesse momento, o garçom, que tinha se lembrado o tempo todo do que eles tinham feito, do que eles tinham comido, do que eles tinham pedido, falou: que? Eu não sei. E até ficou irado com aquela pessoa, porque não fazia sentido nenhum ele se lembrar daquilo naquele momento. Daí, eles começaram a pesquisar isso e intitularam o efeito Zeigarnik. O que é o efeito Zeigarnik? É o efeito de quando algo está em um loop aberto, algo está inacabado na nossa mente, a nossa tendência é pensar naquilo com frequência e ter aquilo fresco na memória. No entanto, quando a gente fecha esse loop, quando a gente fecha a conta do restaurante ou quando a gente anota o que nós precisamos fazer, aquilo sai da nossa mente e a gente consegue focar no que precisamos focar. Por isso, para que a nossa mente seja calma, seja tranquila, como uma água paradinha, tranquilinha, nós precisamos fechar os loops da nossa mente. Então, se a nossa mente é muito agitada, o tempo todo 1000 coisas pensando, a gente precisa fazer o quê? Fechar esses loops para que a nossa mente fique mais calma. Não basta fechar esses loops na nossa mente, nós precisamos também de um fluxo de tarefa, de um gerenciamento desse fluxo de tarefas, de ideias, de coisas que seja eficaz para que a gente simplesmente não entregue para o universo e deixe a vida nos levar. Nós não devemos deixar a vida nos levar. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, nós precisamos gerenciar aquilo que nós precisamos fazer. E para isso, o melhor método da vida é o método Get Things Done, que é o método David Allen, que o livro foi traduzido para o português como A Arte de Fazer Acontecer. E é sobre esse método que eu vou contar para vocês hoje, que eu vou mostrar como organizar o seu fluxo de tarefas. Lembrando que nós devemos gerenciar as nossas tarefas para a glória de Deus. O nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Se a gente assume um compromisso sem intenção de fazer o que deve ser feito, isso significa que nosso sim não é sim. Então, dentro dos compromissos que nós assumimos, nós precisamos de um gerenciamento das nossas tarefas para fazer o que precisa ser feito e termos palavra. A primeira coisa, então, que deve ser feita é capturar, isso mesmo, escrever tudo que chega até nós, escrever todas as coisas que precisamos fazer, todas as ideias, tudo que está passando pela nossa mente. Esse dia eu estava falando sobre organização e nessa oficina sobre organização que eu estava ensinando a organizar a rotina, se você não sabe, além dessa oficina que eu dei, eu tenho a mentoria estruturar, onde eu te ensino a organizar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. Então, se o mundo está um caos, se a sua cabeça está um caos, esse vídeo vai te ajudar, mas a mentoria pode te ajudar muito, muito, muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode se inscrever para agendar uma chamada e a gente conversa e eu vou te apresentar o que é a mentoria sem nenhum compromisso para a gente conversar, você entender melhor e ver se é isso que você está procurando. Então clique aqui e agende a sua chamada. Como eu estava dizendo, eu dei uma oficina sobre organizar a rotina e chegando ao final eu abri para perguntas e uma pergunta que teve foi: como se organizar quando a sua mente está um caos? Pois é, a primeira coisa que você precisa fazer é escrever, porque aí você vai fechando os loops da sua mente.
certo? Você vai tirando aquilo da sua cabeça, passando para o papel. E aí depois você vai revisitar aquele papel. Então, capture tudo o que está passando pela sua mente. E não só o que está passando pela sua mente. Nós temos algumas coisas que são caixas de entrada. Então, a gente vai começar a criar aqui uma caixa de entrada. Mas além da caixa de entrada, que é o papel ou o aplicativo, onde nós vamos anotar tudo o que está passando pela nossa mente, nós temos outras, como a caixa de entrada do e-mail, como os salvos do Instagram, como o WhatsApp, como os compromissos, como os prints de doramas que queremos assistir, filmes que queremos assistir, receitas que queremos fazer. Nós temos várias caixas de entrada e nós precisamos gerenciar essas caixas de entrada para facilitar a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, nossa, o que é que eu vou comer? Nem sei o que comer. Mas a gente tem uma receita salva, que nós temos os ingredientes em casa, que seria super fácil fazer. Depois de ter capturado tudo e criado ali essa grande caixa de entrada, é hora de nos perguntar, o que é isso? E depois de nos perguntar o que é isso, começaremos a organizar. E para organizar, nós precisamos fazer a seguinte pergunta, isso demanda ação? Se aquela atividade, aquela tarefa, aquela ideia, aquela anotação, aquele salvo no Instagram demandar uma ação, nós vamos, primeiro, fazer. Tudo aquilo que demora menos de 2 minutos, nós devemos fazer na hora. Então, se você tem ali tarefas que demoram menos de 2 minutos ou até 5 minutos, faça na hora. Não procrastine essa atividade para que ela não se acumule e vire uma bola de neve e vire algo grande que demora mais de 20 minutos. Então, tudo que demora menos de 2 minutos, faça na hora. Dá para você responder um e-mail em menos de 2 minutos? Faça na hora. Dá para você agendar um compromisso em menos de 2 minutos? Faça na hora. Responder no WhatsApp? Faça na hora. A segunda coisa é delegar. Então, é você que vai fazer aquilo ou você vai delegar para alguém? Mas não é delegar e entregar para o universo. Você precisa delegar e acompanhar aquela tarefa. Então, no seu Trello ou no seu Notion, você tem ali a coluna, né? O ideal é fazer assim, uma coluna, que é a caixa de entrada, uma coluna para as atividades delegadas, porque você vai colocar ali e você vai acompanhar. Então, você vai marcar o dia que você vai verificar se aquilo foi feito ou não. A terceira coisa é agendar ou colocar na sua lista de tarefas. Então, tudo aquilo que for uma tarefa que você deve fazer, você vai colocar na sua lista de tarefas e você vai agendar aquilo para a sua semana ou para o seu mês. Você vai colocar isso no seu planejamento. Eu te ensino como fazer um planejamento perfeito em um outro vídeo. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Agora, para aquelas coisas que não demandam ação, nós temos também 3 opções. A primeira é eliminar. Então, o que é isso? Ah, não é nada importante, nenhuma ideia genial, não é nada? Elimine. A segunda coisa é arquivar. O que é isso? Ah, é uma referência de uma receita. Então, arquive no seu caderno de receitas. Ah, isso daqui é um vídeo que eu quero fazer, um tema de vídeo que eu quero fazer, alguma coisa que eu quero fazer. Arquive. Ah, isso daqui é um dorama que eu quero assistir. Coloque na sua listinha de doramas. Gente, isso é maravilhoso, porque todas as vezes que eu falo assim, o que eu vou assistir? Em vez de começar a procurar, querer ficar navegando na Netflix, eu olho na minha lista, eu já sou intencional no que eu quero fazer. Então, tem ali livros que quero ler, doramas que quero assistir, receitas, tudo isso a gente vai arquivando. A terceira e última coisa é incubar. Uma viagem que eu sonho em fazer é uma viagem para a Itália, mas eu não consigo agendar essa viagem ainda. Então ela vai estar ali em incubar. Outras coisas que quero fazer, produtos para minha linha do West Home, produtos até para o próprio estruturar, talvez aí um guia prático de como organizar a sua casa melhor, de um bendito seja o lar, quem sabe, esse daí está pairando pela minha cabeça. E é algo que está arquivado, que eu ainda não consigo colocar na minha rotina de fazer. Então, ela está ali com uma ideia incubada. Resumindo, capture tudo que chegue até você, comece a organizar. Isso demanda uma ação? Se demandar uma ação, faça na hora, delegue ou agende. Se não demanda uma ação, elimine, arquive como referência ou incube para um momento posterior. Que o seu sim seja sim e que a sua mente seja calma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!